Queridos ouvintes, com a paz do Senhor. Irmão, Deus ele é maravilhoso, né, irmão? Deus ele procura de todas as formas fazer com que o homem venha se reconciliar com ele, né? Porque Deus ele tinha todos os motivos para eliminar, para acabar com a raça humana por conta da sua desobediência. Mas mesmo assim, mesmo o homem pecando, mesmo o homem sendo desobediente, Deus ainda lhe proporciona dia após dia uma oportunidade para que você venha se converter, para que você venha deixar o pecado e trilhar esse caminho maravilhoso, no qual é o caminho do nosso Senhor Jesus. Que nem o irmão acabou de dizer, ele está lhe dando uma oportunidade, mais uma oportunidade das milhares que você teve. Se você só está nessa noite aqui por conta da misericórdia do nosso Senhor, não é por mérito, não é porque você é bonzinho, ou é porque você faz isso ou faz aquilo, é pela misericórdia. Nenhum de nós somos merecedores dessa dádiva, dessa graça, dessa misericórdia no qual o nosso Senhor Jesus, ele nos proporciona. Porque desde o início o homem se rebelou contra Deus. Desde o início, desde o princípio, o homem, ele deu ouvidos à voz do inimigo, deixou Deus de lado, e por isso nós estamos aqui, vivendo em meio às dores, em meio a essa vida no qual Satanás ele está fazendo aí esse reboliço, essas mortes, esses atritos, esses conflitos, essas corrupções no qual nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, Deus ainda continua nos dando a oportunidade para que nós possamos ter salvação, para que um dia nós podemos ir para a glória e viver eternamente junto com Ele. Por isso, meu querido, aproveite essa rica oportunidade. Não pense que a sua vida vai ser eternamente dessa forma. Um dia vai chegar o juízo final e a todos aqueles que não aproveitar a oportunidade de se converter, esses vão perecer eternamente, vão para um lugar onde o fogo não apaga, no qual esse chama-se inferno. Mas Deus ele não quer isso para você, não quer isso para mim. Deus ele quer que todos nós venhamos ter salvação, porque somente Cristo Jesus ele pode nos dar a salvação. Infelizmente muitos não dão ouvidos ao evangelho no qual ele está sendo anunciado. Muitos infelizmente não estão dando ouvidos a Deus e se agarrando com a oportunidade no qual Ele está te dando nessa noite, meu querido. Nós não somos merecedores, nós somos ingratos muitas das vezes, mas aproveite, dê ouvidos o que Deus Ele quer te dizer nesta noite, porque infelizmente muitos não deram ouvidos, muitos não aproveitaram a oportunidade no qual Deus lhe deu e morreram. E depois da morte segue-se o juízo, não pode se fazer mais nada. Você só pode fazer alguma coisa, você só pode ter um encontro verdadeiramente com Deus, tendo vida. Porque depois que você morrer, se você morrer sem Cristo Jesus, infelizmente você vai ter que pagar o preço da desobediência. E o preço da desobediência é a morte eterna. Mas aqueles que procuram viver conforme a palavra de Deus, aqueles que procuram viver conforme a vontade de Deus, esses vão ter a salvação eterna. E a salvação é para todos aqueles que nele crêem. Não existe igreja A, igreja B, porque Deus, ele não tem uma igreja definida. Todos nós somos igreja, assim nós queremos ser igreja de Deus. A igreja é todos aqueles que procuram viver conforme a sua palavra, a sua justiça. Por isso, meu querido, você tem nesta noite a rica oportunidade de se converter a Jesus Cristo. Não se apegue à religiosidade, porque a religião em si ela não tem o poder de salvar. A religião ela só tem o poder de direcionar o homem até a Deus, mas infelizmente nem todas as religiões levam a Deus. Amém, irmãos? Eu queria pegar e pedir os irmãos que abrissem suas Bíblias. No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 7. Vamos ler só apenas um versículo da palavra de Deus, que tem como texto: Noé e sua família entram na arca. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, é impressionante os dias no qual nós estamos vivendo. Em meio à corrupção, em meio aos homicídios, em meio a essa turbulência, essa tribulação no qual nós estamos passando diariamente, vendo, passando, porque mesmo nós tendo aceitado Jesus, nós não estamos isentos
de passarmos por esses conflitos, esses atritos. Todos nós, indiretamente, também nós estamos sendo afetados. Mas para a glória de Deus, nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E, metaforicamente, nós podemos dizer que nós estamos dentro da arca de Deus. Aleluia. Infelizmente, muitos não podem dizer que estão debaixo da proteção, da mão poderosa de Deus, debaixo das asas do nosso Senhor, porque infelizmente ainda não tiveram convicção, não tiveram a certeza, não abraçaram esse evangelho, no qual é o evangelho que restaura, que cura, que liberta e que salva. Mas Deus, Ele tem proteção, tem vida, tem melhorias para a tua vida, para a vida da tua família. Só basta você crer, só basta você aceitar. Desde o princípio, Deus, Ele quer fazer com que o homem venha ter uma reconciliação, para que o homem venha crer, para que o homem venha viver conforme a sua palavra. Aleluia. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Arca de Noé, do dilúvio no qual destruiu praticamente toda a humanidade. Mas teve um homem que Deus, Ele viu justo perante aquela geração incrédula, aquela geração perversa. Não é porque nós vivemos em meio a esses conflitos, esses atritos, essa corrupção, que nós também devemos se corromper, que nós devemos pegar e deixar o evangelho de lado e passar para essa guerra. Não, meu querido, nós temos que crer, nós temos que ter a certeza que existe um Deus soberano e Ele quer o melhor para mim e para você. Mas para isso você tem que crer, você tem que ter a certeza, a convicção que tudo isso no qual nós estamos vivendo vai chegar ao fim, vai chegar o dia do arrebatamento, o dia do juízo final, e aqueles que não se abraçarem, aqueles que não crerem, aqueles que não se voltarem para o nosso Senhor Jesus, e ter a certeza que Ele é o Salvador e Senhor de toda a humanidade, esses vão perecer, esses vão morrer e vão pagar o preço da desobediência. Aleluia. Da mesma forma que foi todos aqueles que não ouviram, não creram na palavra de Noé, no qual foi direcionada, intermédio de Noé, a mão de Deus. Deus viu que toda aquela geração era perversa, incrédula, irreconciliável. E deu a ordem a Noé para que ele fizesse uma arca, porque ele ia mandar sobre a terra um dilúvio. E muitos não creram, muitos tiraram ele a pagode. Provavelmente muitos chamaram ele de louco, fanático, religioso, e que Deus jamais ele era capaz de fazer com que viesse um dilúvio para acabar com toda a humanidade. Da mesma forma, eu creio que muitos, infelizmente, hoje ainda não creem na vida do nosso Senhor Jesus. Muitos dizem que Deus é bom e que Deus jamais Ele vai fazer com que a raça humana venha se acabar. Deus jamais é capaz de enviar o homem ao inferno. Meu querido, eu quero te dizer que Deus Ele não envia ninguém ao inferno. O homem por si só, por conta da sua desobediência, ele vai por conta própria. Porque Deus Ele deixou o livro da vida, o manual no qual leva o homem até Deus. Assim você precisa ler, precisa crer e precisa obedecer, para que você não venha perecer. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Noé ouviu, ele creu, ele obedeceu, e a partir daí ele deu um início à sua própria salvação. Mas você pode ter a certeza que Noé, no período que ele estava fazendo aquela arca, ele pregou o arrependimento. Mas infelizmente muitos não creram, muitos não deram ouvidos, da mesma forma que está sendo anunciado hoje o evangelho do nosso Senhor Jesus. Se arrependa enquanto há tempo. Mas infelizmente muitos não dão ouvidos, muitos pensam que todos os sábados que nós estamos aqui evangelizando, pregando e anunciando esse evangelho no qual um dia nos libertou, e hoje nós estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós somos gratos pela misericórdia no qual um dia nós fomos alcançados. Nós estamos aqui porque nós necessitamos dessa misericórdia, dessa presença, porque somente a presença do nosso Senhor Jesus faz com que nós viemos crer, obedecer e se afastar do pecado e permanecer conforme a sua palavra. Você tem que crer que um dia tudo isso chegará a um fim. E aqueles que não obedecer a palavra de Deus, aqueles que não
não crer no sacrifício de Jesus na cruz, aqueles que não procurar se afastar do pecado e procurar viver conforme a palavra de Deus, infelizmente você vai perecer. Porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dilúvio já se passou, a arca continuou de pé, e a arca, ela ainda está presente aqui, metaforicamente, porque a arca não existe mais, mas a mão poderosa do nosso Senhor Jesus, as suas bênçãos, as suas maravilhas, a sua misericórdia, ela ainda continua de pé. A palavra de Deus, tudo vai se passar, mas a palavra de Deus, ela vai continuar eternamente. Você tem que crer, você tem que obedecer, você tem que deixar o pecado de lado e procurar se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode entrar na tua vida e mudar a tua forma de viver, a tua forma de pensar, a tua forma de falar. Somente Jesus Cristo, Ele tem a capacidade de entrar na vida do homem e Ele sobressair em meio a essa guerra no qual nós estamos vivendo. Pode entrar governo, sair governo, pode inventar leis da forma que inventar, mas nenhuma lei tem a capacidade de mudar a mente humana. Mas eu quero te dizer que só tem uma coisa que é capaz de mudar a mente humana, porque isso que tem a capacidade de mudar a mente humana, ela mudou a minha mente, e é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela está sendo pregada, anunciada a você que vive em meio ao pecado, porque a palavra de Deus diz que por conta da iniquidade aumentar, o amor de muitos esfriará. Por conta da corrupção, a palavra de Deus diz que vai cegar os incrédulos, e eles não podem perceber, não podem ver, ouvir, entender o que está sendo anunciado. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 24, aleluias, o sermão continua, a exortação à vigilância, que nós devemos viver dia após dia, vigilantemente, prudentemente, obedecendo a palavra de Deus, porque o dia e hora no qual o nosso Senhor Jesus, o dia que Ele vai vir, nós não sabemos. Por isso que nós devemos viver todos os dias como se fosse o último. Aleluias. A palavra de Deus diz que assim como foi o dia de Noé, será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Meu querido, no dia que Noé entrou na arca, ninguém que não creu pôde se converter. Aqueles que não acreditavam não puderam mais clamar, se espernear, porque quando a porta da arca foi fechada, pronto, tudo cessou. Porque por quando Deus ele fecha a porta, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Deus ele está te dando uma oportunidade nesta noite para que você venha se arrepender do seu pecado, para que você venha se converter a Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder de todas as coisas. Deus ele está te dando a oportunidade, como Ele deu a oportunidade a todos aqueles anteriores ao dilúvio. A palavra de Deus diz que e não perceberam até que veio o dilúvio. Muitos não estão percebendo os dias maus, os acontecimentos no qual nós estamos vivendo diariamente, essas mortes, as facções aí matando de 10, 20, 5, o homem não tem mais amor uns aos outros. Você pode crer que isso é o princípio do fim. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está próxima. Por isso que você deve se arrepender enquanto há tempo. A palavra de Deus diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. A palavra de Deus diz isso porque vai chegar um momento, um dia, que tudo isso aqui vai ser arrebatado, e você vai procurar ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus e você não vai encontrar. Aproveite hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence.
Eu agradeço a Deus a oportunidade no qual Ele me deu, de um dia ter ouvido esse Evangelho, esse mesmo Evangelho no qual está sendo anunciado desta noite, e eu passei a crer, eu acreditei, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque da vida que eu vivia, eu ia perecer, eu ia morrer, Jesus Cristo ia vir, e eu ia ficar. Não quero ficar, meu querido, por conta da bebida, das drogas, da prostituição. Não quero perder a sua salvação por causa das coisas mundanas. Aproveite a rica oportunidade no qual o nosso Senhor Jesus Cristo está te dando, porque não tem nada mais maravilhoso do que viver na presença do nosso Senhor Jesus. Ah, como eu queria ter aceitado esse Jesus Cristo muitos anos atrás, porque não tem mais nada mais prazeroso do que estar na presença do nosso Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por hoje eu estar aqui, porque em outrora eu vivia numa vida pecaminosa, numa vida miserável. Quantas das vezes eu procurei tirar minha própria vida e Deus Ele não concedeu. Provavelmente, meu querido, você que está ouvindo essa palavra no qual está sendo anunciada nessa noite, você não tem prazer de viver. Provavelmente você não dá mais nada. Você não quer mais nada na vida, você está dando como tudo perdido. Mas eu quero te dizer nesta noite que o teu problema tem solução. Só basta você crer e acreditar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Só basta você se converter e procurar viver conforme a palavra de Deus. Porque quando o homem deixa o pecado de lado e ele procura viver conforme a vontade de Deus, ele entra, ele restaura, ele cura, ele salva e ele dá um novo rumo na vida do ser humano. E hoje eu estou aqui para dizer para você que tem solução sim. Porque da mesma forma que eu creio que você pensa que não tem solução, eu pensava. Mas um dia eu deixei a palavra de Deus entrar na minha vida. Eu deixei a palavra de Deus ela entrar e eu procurei obedecer. E todos os dias eu procuro viver conforme a vontade de Deus. Eu ainda continuo pecando, porque é impossível um homem com o corpo incorruptível no qual nós temos, ele não pecar. Mas nós hoje, para a glória de Deus, nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E hoje nós temos um advogado. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que Ele nos incomoda no momento que nós estamos pecando, e no momento que nós pecamos, nós pedimos perdão, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas aqueles que ainda não aceitaram, aqueles que não se converteram, aqueles que não procuram viver conforme a vontade de Deus, esse infelizmente não pode ter essa mesma bênção, essa mesma gratidão de se beneficiar desse propósito, dessas maravilhas no qual o nosso Senhor Jesus Cristo Ele tem na nossa vida. Mas você também tem a oportunidade de adquirir essas bênçãos para a tua vida, para a vida da tua família. Só basta você crer, só basta você acreditar e deixar essa vida de pecado de lado e trilhar esse caminho maravilhoso no qual é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem o melhor para mim e para você, porque o mundo não tem nada de bom para nós. Porque o propósito de Satanás na vida do ser humano é matar, roubar e destruir. E não quero ser destruído, meu querido, por Satanás. Porque todos aqueles que são destruídos antes de aceitar Jesus Cristo, esses não vão ter a salvação. Mas a salvação, ela está hoje para ti. Jesus Cristo, Ele nos enviou hoje, e todos os sábados no qual nós estamos aqui para anunciar para você, para dizer para você que o teu problema tem solução. Só basta você aceitar. Só basta você crer e procurar viver conforme a vontade de Deus. Da mesma forma que nós estamos aqui, lutando, batalhando, perseverando e vivendo diariamente na presença de Deus. Porque não é fácil, é difícil. Mas todos aqueles que têm Jesus Cristo na sua vida, vencem. Porque Jesus Cristo, Ele venceu. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus também vencerá. Venha você também, meu querido, vencer. Porque é impossível o homem vencer o mundo sem estar na presença de Deus. Venha entrar nessa arca, venha você também ficar debaixo da misericórdia, da mão poderosa, das asas do nosso Senhor Jesus, porque o mundo está aí se destruindo, e aqueles que não têm Jesus Cristo na sua vida, infelizmente, também vão ser destruídos, mas aqueles que têm Cristo Jesus, tenham a certeza, a esperança e a convicção de dias melhores na glória de Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.